Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Railton Carvalho. Fui convidado pelo SENAC para participar da sua CIPAT. Para quem não sabe, a CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e hoje eu vou trazer para vocês um tema bem interessante. Qual é esse tema, professor? É a onda de doenças mentais no pós-pandemia, uma visão de gestão e engenharia de segurança no trabalho, beleza? Então, falar sobre alguns aspectos técnicos e algumas sugestões para que você, gestor ou você, profissional do SESMIT, possa utilizar essas metodologias para identificar essas doenças mentais e poder minimizar os efeitos dela dentro ali do trabalho, dentro da empresa que você labora, beleza? Professor, tá ok. O senhor falou sobre as ondas de doença mental. O que é saúde mental? Lembrando, pessoal, se você quer saber sobre dicas desde saúde mental, avaliação de riscos, uso dos instrumentos de segurança e saúde no trabalho, já adiciona o professor lá nas redes sociais, pede para seguir no YouTube, Prof. Railton Carvalho, e no Instagram também, Prof. Railton Carvalho, que vocês irão encontrar dicas semanais sobre diversos temas variados sobre esse assunto e outros assuntos que venham ali interessar. Beleza? Então, quando a gente fala em saúde mental, o que seria? Qual a importância desse tema para você que é gestor ou para você que é profissional do SESMIT? Professor, o senhor falou aí gestor, eu sei o que é um gestor e tal, mas o que é um profissional do SESMIT? O que é um SESMIT? O SESMIT, pessoal, é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Ele é composto por engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico em segurança do trabalho e auxiliar técnico de segurança do trabalho. E ele tem o objetivo de promover, né, a qualidade de vida e evitar que venha a ocorrer qualquer tipo de acidente ou incidente do trabalho. Então, é fazer com que aquele profissional que saiu da sua casa sã e salvo, sem nenhum arranhão, volte para casa do mesmo jeito ali para o aconchego do seu lar e da sua família, beleza? Então, nosso objetivo é basicamente esse e é por isso que a gente trabalha tanto, tá? É uma das atividades, né, que diferente do médico, por exemplo, que atua ali né, teve um acidente ou algo nesse sentido, ele vai atuar ali, vai fazer os primeiros socorros, vai fazer a cirurgia ou qualquer coisa nesse sentido. O nosso trabalho é mais um trabalho ali dos bastidores para evitar que aconteça. Então, na maioria das vezes, né, é imperceptível, mas pode saber que a segurança do trabalho ela está ali e ela é importante sim dentro de uma empresa, né, dentro da atividade laboral daquele trabalhador, beleza? Mas voltando aqui ao nosso tema, falando sobre saúde mental. Eu trouxe aqui para vocês alguns slides que vocês podem acompanhar para nortear a nossa apresentação. Então, quando eu falo sobre saúde mental, eu falo sobre as alterações ambientais originadas pela sociedade são quase antigas quanto a existência do ser humano. Professor, como assim alterações ambientais tão antigas quanto a existência do ser humano? Pessoal, essas alterações ambientais, elas influenciam de forma direta na questão da saúde mental. Então, desde ali de um ambiente onde tem uma maior qualidade de vida, então, quando eu falo em planejamento ambiental urbano, por exemplo, eu vou tratar alguns temas aqui, eu vou estar abordando alguns temas com vocês, que são temas de engenharia, que são temas de gestão, tá? Mas sempre focando nessa área de saúde ambiental, de saúde mental, perdão. Não sou psicólogo, por isso que não vou falar exatamente ou com exatidão sobre como é que funciona a parte mental, como é que funciona a cabeça, enfim, como é que funcionam os pensamentos, porque não faz parte da minha atribuição. Eu consigo mostrar para vocês, né, quais são os indicadores, né, que podem influenciar em uma melhor qualidade de vida e proporcionar uma melhor saúde mental para aquele trabalhador
ou propriamente para você aí na sua vida particular, né? Não somente na sua vida laboral. E quando eu falo em alterações ambientais, pessoal, eu quero dizer o quê? Eu quero informar para vocês que o meio ambiente ele afeta de forma direta, tá, a saúde mental de uma pessoa. Concordam comigo? Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Vocês concordam comigo que a qualidade de vida de uma pessoa que mora perto de uma área verde, como um parque, por exemplo, ela é maior do que de uma pessoa que não tem acesso a esse bem? Né? Ah, professor, como assim um bem? Sim, um parque, ele pode ser considerado um bem. Tem como você valorar até o preço de uma árvore conforme a economia ambiental. Por isso que vocês podem pegar uma região administrativa, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem as cidades satélites que são chamadas de RA, regiões administrativas. Temos uma delas que tem o nome de Águas Claras, por exemplo. Se você pegar o mesmo apartamento que esteja, ele foi construído com as mesmas características, com os mesmos materiais, né? Os materiais ou parecidos ou similares, e um perto do parque e o outro na outra extremidade, longe do parque. Vocês vão observar que o valor daquele que está perto do parque é um pouco mais elevado. Por quê? Porque ele agrega esse valor da questão da qualidade de vida. Ele agrega essa questão do valor dele, desse apartamento estar ali perto do parque, beleza? Então, deste modo, né, junto com o crescimento demográfico e alto grau tecnológico, observou-se impactos ambientais que se tornavam mais intensos. Como assim, professor? Crescimento demográfico. A gente pode falar da questão da quantidade de pessoas que saíram do campo para vir para a cidade em busca de emprego, né, uma melhor qualidade de vida, em busca de renda, e isso influenciou, né, na questão dos impactos ambientais. Quando eu falo impactos ambientais, eles podem ser tanto de caráter positivo quanto de caráter negativo, tá, pessoal? Então não existe só impactos ambientais negativos, mas sim tem impactos ambientais positivos. A construção de uma fábrica, por exemplo. Um exemplo de impacto positivo seria a geração de emprego, geração de rendas. Um impacto negativo seria a poluição do ar, a poluição do solo, o aumento do tráfego de veículos. Isso seriam impactos negativos. Então, com esse crescimento demográfico, né, a gente observou uma migração do pessoal do campo para a cidade em busca desses itens que eu citei para vocês. Qualidade de vida, salário, emprego, enfim. Beleza? E isso começou a afetar de forma direta a vida que aquela população levava. Então, vocês podem observar que as atividades desenvolvidas no ambiente urbano são totalmente diferentes de uma atividade desenvolvida em um ambiente, né, que não seja urbano. Professor, o senhor quer falar que quem mora num ambiente, um ambiente que não seja urbano, mora na zona rural, tem uma melhor qualidade de vida? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer para vocês é a questão da mudança do estilo de vida, beleza? E o que isso vem a afetar na saúde mental. Então é importante que vocês consigam entender esse contexto no qual eu estou falando para vocês, porque é uma pequena introdução para quando a gente for entrar nos indicadores, vocês consigam ficar um pouco mais contextualizados, beleza? Então, a saúde mental ou sanidade mental é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional ou ausência de doença mental, beleza? Então, agora a gente já sabe também até a questão do termo, né? Saúde mental. O que ele significa, beleza? E eu trouxe aqui também para vocês, nessa parte introdutória, o que seriam indicadores. Por que é importante que eu saiba o que são indicadores? Porque a gente vai falar sobre alguns indicadores de qualidade de vida que vão influenciar de forma direta na saúde mental, beleza?
Então, o termo indicadores se refere ao elemento que tem como objetivo apontar ou mostrar algo. Beleza? Pessoal, tranquilo. Então, a gente fez uma introdução básica sobre saúde mental. Vamos falar um pouco sobre a pandemia do Covid-19 e depois eu irei entrar com vocês com algumas metodologias que a gente pode utilizar, tá, para identificar essa questão da saúde mental e as doenças mentais propriamente ditas, beleza? Pandemia do Covid-19. Os efeitos de uma realidade de restrições em meio às drásticas mudanças começam a se tornar evidentes e intensificam a discussão de uma quarta onda de doença, a emergência de saúde mental, como consequência de uma crise sanitária. Beleza? Então, dados da Organização Mundial da Saúde indicam que quase 1 bilhão de pessoas vivem com transtorno mental. Então, olha a quantidade, muito alta, né? 3 milhões morrem todos os anos devido ao uso nocivo de álcool e uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio. Pessoal, isso no mundo, tá? Isso no mundo. Então, olha como é que esse número é expressivo. Então, o suicídio, ele pode, sim, ser em decorrência de algum transtorno mental, beleza? Então, ó, já fica a dica para vocês também. Lá no Instagram do professor Railton tem uma live que foi feita com a psicóloga Patrícia, referente ao Setembro Amarelo, prevenção, né, ao suicídio, tá? Então, sugiro que vocês assistam. É rapidinho, é 1 hora de live, no qual a psicóloga Patrícia tirou várias dúvidas, comentou bastante sobre esse tipo de doença, tá ok? Então, ó, com os reflexos da pandemia, os números eles devem piorar. Então, você consegue ver, né, um grande aumento na procura de escritório, né, de consultórios de psicologia. O pessoal começou a tratar isso ou levar isso mais a sério, né, e começaram a ver os reflexos dessa questão do isolamento social, né, que é uma coisa, é uma atividade, né, o isolamento em si não era algo rotineiro ou que a nossa geração, enfim, tinha tido contato. Então, é novidade para todo mundo e nem todo mundo sabia lidar com isso, beleza? Então, ó, problemas na saúde mental são a quarta onda da pandemia. Então, depressão, transtornos de ansiedade e estresse. A saúde mental em tempos de pandemia merece cuidados. Especialistas alertam para um aumento exponencial de casos, destacando o risco de uma população emocionalmente instável por meses e até anos, né? Então, os reflexos não são somente da pandemia em si, do isolamento, mas até a pessoa se adaptar novamente à rotina, quando isso acabar ou quando se normalizar, e como ela vai se adaptar ao que a gente fala do novo normal, né? Então, vocês podem observar grandes empresas como bancos, né? Estão diminuindo cada vez mais as atividades presenciais e colocando seus trabalhadores em home office. Eu tenho como exemplo o Banco do Brasil, que foram dados informados pelo engenheiro de segurança André em uma live feita comigo, está disponível lá no Instagram também, que ele fala sobre esse novo normal do banco, né? Então, ali, em média 100 mil funcionários que o Banco do Brasil tem, eles tinham um programa de home office, que antes da pandemia não tinha nem 1.000 funcionários. E quando aconteceu a pandemia, o cenário mudou drasticamente. Então, hoje, eles teriam em torno de 40 mil funcionários em home office. Professor, isso é bom, é ruim? Então, se você for olhar economicamente, o empresário, o empregador, ele consegue economizar com infraestrutura, né? Então, a infraestrutura ali, água, luz, telefone, aluguel de locais. Então, o banco, por exemplo, ele já está devolvendo vários prédios alugados porque não tem necessidade. Começaram a ter
Ao invés de ter a baia do João, a baia do Pedro, não, agora são baias compartilhadas. Quando tem necessidade do funcionário e até a empresa executar as atividades, ele senta ali na baia dele e faz. E começou a observar também a produtividade, que influenciou, que teve influência nesse novo modelo, né, de trabalho. Então, a pessoa ela economiza tempo com trânsito, né, com transporte, tanto para ir quanto para retornar, ida e retorno do almoço. Então ela consegue ter uma melhor qualidade de vida, porque ela pode praticar uma atividade física, ela tem mais tempo com a família, enfim. Então observou-se também essa questão da produtividade, porque se o trabalhador ele tem uma melhor qualidade de vida, ele vai produzir mais e fora que você pode, a empresa ela pode até trabalhar com a questão da produção e o trabalhador aquele tem trabalhador que produz mais à noite, né? Então ele pode executar as atividades dele à noite, de manhã, à tarde, no horário que ele achar melhor, né? Trabalhando por esse modelo, beleza? Só que aí teve diversos outros problemas também que foram em decorrência disso. Então, como os horários ainda não foram pré-definidos, a gente não tem nenhuma legislação que trata exatamente sobre esse tipo de trabalho. Então, vocês podem observar a questão de redes sociais, grupos, né, principalmente do WhatsApp, que são chefes que mandam mensagem durante todo o dia, né, manhã ou tarde à noite, e às vezes acaba sobrecarregando o profissional porque ele não consegue manter aquele horário dele de forma fixa. Isso, lógico, pessoal, que eu estou falando de maneira geral. Cada empresa vai ter suas regras que estão trabalhando, né, com esse modelo de gestão agora ou algo nesse sentido, beleza? Então, eu estou falando de forma geral, beleza? E não que todas estão fazendo assim ou é sempre assim que está funcionando, beleza? Então, ó, problemas na saúde mental, né? Quarta onda da pandemia, beleza? Então, ó, surto de ansiedade e estresse são cada vez mais frequentes nos consultórios, a gente já tinha citado. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria aponta que 47,9% dos psiquiatras entrevistados perceberam haver um aumento nos atendimentos após o início da crise. Então, olha isso, pessoal, um aumento de quase 50%. Então, é muito alto. Significa que a cada 10 pessoas que procuravam o escritório, se ele tinha uma demanda de 10 por dia, aumentou para quase 15, certo? Né? Então, aumentou ali 47,9, arredondando ali para 50. Então, nesse exemplo, 15 pessoas. Então, é um número bem expressivo, concorda? 9,2 dos médicos entrevistados relatam um agravamento dos quadros psiquiátricos nos pacientes. Então, além de ter tido um aumento, ainda teve essa questão dos quadros que se agravaram. Então, se a pessoa já tinha uma crise de ansiedade, alguma depressão, com a pandemia, esse quadro se agravou, beleza? 67,8% dos entrevistados receberam novos pacientes após o quê? Após o início da pandemia. Então, ó, além da demanda ter aumentado em quase 50%, a grande maioria recebeu novos pacientes. Professor, mas aqui o senhor falou que aumentou 50% e esse aumentou 67,8%. A demanda aumentando, pessoal, pode ser aquela pessoa que teve a crise e melhorou e depois teve outra crise. Quando eu falo aqui 67,8% observou novos pacientes, então seriam pacientes que nunca tiveram crises, por exemplo. Então, ele nunca teve nenhuma crise, nem de ansiedade, nem depressão, e desde a pandemia ele teve uma crise e começou a procurar os consultórios. Beleza? 67,3% atenderam a pacientes que já haviam recebido alta médica. Então, ó, é isso que eu estava comentando com vocês. Recebeu alta médica e depois voltou novamente, porque teve algum tipo de crise. A pesquisa ouviu, né, psiquiatras de 23 estados e do Distrito Federal. Então a gente consegue observar que essa foi uma tendência, né, geral, basicamente do Brasil como um todo, tá? Beleza?
Então, principais causadores, necessidades de confinamento. Então, aquele funcionário ou aquele trabalhador que executava suas atividades de casa, por exemplo, para ele poderia ser até tranquilo, porque ele poderia sair, ele poderia ir numa academia, ele poderia visitar a família ou algo nesse sentido. Mas a partir do momento que você confina as pessoas, você não vai sair de casa, não tem nada aberto, não tem bar, não tem academia, não tem nada. Então, essa necessidade de confinamento foi um dos pontos que causou, né, que culminou nessas doenças, né, ou nesses problemas referentes à saúde mental. Risco de estabilidade financeira, então, e esse pessoal, ele é muito importante a gente frisar ele, por quê? Porque a parte financeira, ela é importante para todo mundo. Então, desde para mim que estou gravando esse vídeo aqui com vocês, para vocês, então todo mundo hoje precisa pagar as contas, precisa pagar a prestação de uma casa, de um apartamento, de um veículo, né? Precisa comprar o alimento para sustentar você e sua família. Então, quando as pessoas veem ameaçada a sua estabilidade financeira, o seu comércio fechando, você não podendo vender, você não podendo ir trabalhar, né, tendo seu salário reduzido ou sendo demitido, isso causa sim desespero e preocupação nas pessoas. E a questão da possibilidade de contágio e morte. Então, aquela incerteza, né, de quem está ali do seu lado, ou se a pessoa saiu no mercado para fazer as compras, se ela não voltou contaminada. Então, essa possibilidade desse contágio e realmente o medo aí da morte, beleza? Querendo ou não, a grande maioria das pessoas temem muito a morte, né? Então, deixar os familiares, deixar ali o filho, a filha, de forma, né, não abandonados, mas ali desguardados, né, sem a presença ali dos pais, ou então o filho, né, que perdeu os pais, então, enfim, né, o filho que morre, né, o pai ficar sem o filho, ou algo nesse sentido, beleza? Entre outros, beleza? Então, esses aqui foram um dos principais que eu achei para elencar aqui. Beleza? Pessoal, então trouxe aqui para vocês uma lista de transtornos mentais. Então, a gente vai entrar agora em uma parte de gestão e de segurança do trabalho. Como assim, professor? Eu fui convidado, né, para dar essa palestra, porque eu já vinha desenvolvendo uma pesquisa, a elaboração de um artigo científico, né, uma pesquisa relacionada a essa questão dos transtornos mentais, como identificar isso dentro do trabalho. Porque as pessoas falam muito em crise de ansiedade, de depressão, né, ou de outras doenças ocasionadas aí, decorrentes aí da mente, né, outros tipos de doenças, só que pouca gente relaciona isso com o trabalho. O que isso afetaria no trabalho? Por exemplo, o que um funcionário com crise de ansiedade poderia afetar, o que essa crise de ansiedade poderia afetar no trabalho dela? Poderia diminuir a produtividade, ela poderia afetar o clima organizacional. E como você, gestor, ou como você, profissional do SESM, poderia fazer para identificar alguém com uma possível crise, né? E o que fazer para tentar mitigar isso, beleza? Então, a nossa ideia é trazer um pouco mais disso e, claro, com viés de engenharia. Por quê? Professor, por que o senhor fala com viés de engenharia? O senhor falou voltado para a engenharia, porque a engenharia ela é uma ciência exata, né? Então, ela faz parte das ciências exatas. Então, a gente tenta trabalhar de forma para que a gente chegue num coeficiente que seja palpável, né? Então, a gente trabalha com fórmulas matemáticas, enfim, a gente tenta elaborar um cenário. E o engenheiro, ele tem esse perfil desde a sua formação inicial, né? Desde a elaboração. Da elaboração de um produto para resolver um determinado problema, então o engenheiro ele já é instigado a isso, a pensar, a resolver problemas e a dar soluções. Então, essa pesquisa ela tem esse viés, claro. Não estou dizendo que seja a melhor opção,
Não estou dizendo que seja a única opção ou que não teriam outras opções. O que eu estou querendo mostrar para vocês são uma das alternativas, um modelo de pesquisa que pode ser desenvolvido, que está sendo desenvolvido, que ainda está em estudo, né? Eu ainda estou fazendo o estudo, para saber se a gente consegue chegar ali no final com um modelo de algum documento ou um checklist que o gestor ele possa aplicar e tentar identificar com base em alguns indicadores se aquele trabalhador ele está suscetível ou não a algum tipo de problema relacionado à saúde mental, beleza? Então, só para contextualizar vocês, porque agora a gente vai entrar nessa parte de uma das opções como solução e para que vocês observem também os indicadores que podem afetar a saúde mental, beleza? Então, a gente já falou um dos indicadores que estão sendo determinantes nessa questão da saúde mental, que é a questão do Covid, que foram essas causas principais que a gente falou, só que a gente não pode deixar de pensar em outros fatores, que são os indicadores que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Então, ó, lista de transtornos mentais e do comportamento relacionado ao trabalho de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, 1333 de 99. Então fala que demência e outras doenças específicas classificadas em outros locais, delírio, não sobreposto à demência, transtorno cognitivo leve, transtorno orgânico de personalidade, transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado, alcoolismo crônico, episódios depressivos, estado de estresse pós-traumático, neurastenia, outros transtornos neuróticos especificados, transtornos do ciclo de vigília do sono devido a fatores não orgânicos, sensação de estar acabado, né, síndrome de burnout e síndrome do esgotamento profissional. Então, isso são lista de transtornos mentais e de comportamentos relacionados ao trabalho, conforme a portaria 1339 do Ministério da Saúde, beleza? Então agora a gente já vai voltando e tentando colocar essa parte da saúde mental relacionada especificamente ao trabalho, visto que a nossa palestra é sim sobre saúde mental pós-pandemia, mas também tratando e relacionando um pouco com a questão do trabalho, beleza? Então o objetivo geral, né, do presente projeto é estruturar e desenvolver um modelo de indicadores para avaliação dos níveis de saúde mental dentro dos trabalhadores, para auxiliar os gestores na gestão de seus funcionários e corroborar com a segurança do trabalho na prevenção de doenças psicossociais, beleza? Então, os objetivos específicos, né, dessa pesquisa, que é uma pesquisa que está em desenvolvimento, que a ideia é apresentar para vocês esses indicadores, tá? Estruturar um modelo, né, um modelo de indicadores para avaliar o nível de saúde mental com base num método chamado AHP, Análise Hierárquica de Processos, e o uso de um software chamado Expert Choice, que aí você consegue definir os pesos, tá? Estruturar esse modelo em relação dos dados obtidos e sua relação com o campo de trabalho e desenvolver o quê? Desenvolver um checklist de fácil aplicação para corroborar com o trabalho de gestores e profissionais de segurança e saúde no trabalho, tá? Aqui ficou invertido, mas é segurança e saúde no trabalho, tá? Que é a nossa SST, beleza? Então, o método: análise hierárquica de processos, né? O HP, e o programa Expert Choice. Este método, ele auxilia de forma mais compreensiva a criação de hierarquias, critérios e metas. Após a criação de uma hierarquia, os responsáveis pela decisão podem avaliar sistematicamente os seus elementos por meio de comparação. Então, fazer a construção de hierarquias, definição de prioridades e a consistência lógica. Por exemplo,
Criei no nível 1, defini um objetivo. No nível 2 tem os critérios e dentro de cada critério eu tenho as alternativas, por exemplo, A, B, C, D, enfim, quantas alternativas vocês quiserem acrescentar, tá? A construção de hierarquias é uma etapa fundamental no processo do raciocínio lógico. Lembrando, ó, raciocínio lógico, engenharia, por isso que eu falo para vocês. No exercício dessa atividade, identificam-se os elementos chaves para a tomada de decisão, agrupando-os em conjuntos para fins formando as alternativas. Então esse aqui, pessoal, é o programa, o Expert JOICE, tá? Então, ó, você monta as hierarquias através do HP e joga aqui no programa para que você defina esse peso. Então, ó, fundamenta-se na habilidade do ser humano de perceber o relacionamento entre os objetos e as situações observadas, comparando duas a duas, à luz de um determinado foco, critério ou julgamentos de paritários. Então, assim, ó, por exemplo, a alternativa A, vamos colocar que você está fazendo o julgamento de duas alternativas, A e a B. Você coloca aqui, o que é mais importante, a B ou a A? Aí você fala A, B, nível 5 de importância. Só que aí você julgou A e a B, aí depois você vai julgar A com a C e A com a, por exemplo, vamos supor que aqui fosse C e D. Você julga A com a C, A com a D. E aí depois você faz o contrário, B com C, B com D. Porque aqui, pessoal, ele vai te dar um nível, o peso de cada uma, tá? E ele te dá aqui um nível de inconsistência, para que você não seja inconsistente. Por exemplo, você fala que o preto é melhor do que o branco, e o branco é melhor do que o azul, e que o azul é melhor do que o preto. Então você está sendo inconsistente com a sua resposta. O programa, ele é feito com base numa fórmula matemática que não deixa você ser inconsistente. Por exemplo, os pesos eles variam entre extra baixo e extra alto, sendo extra baixo elementos que são de igual importância, para mim tanto faz A ou B. E o nono que é extremamente importante de um elemento sobre o outro. Por exemplo, a alternativa B é extremamente importante com relação à alternativa A. Essa aqui é a fórmula matemática, tá? Não vou entrar em detalhes nela com vocês, para que a gente não alongue muito a nossa apresentação, tá? Sendo que nossa apresentação vai ter uma duração média de 40 minutos. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá no Instagram do professor Railton Carvalho, ou se você achar interessante esse tema e queira discutir ele de forma mais aprofundada, também estou à disposição. Beleza? Então, a consistência lógica é a mesma coisa, é a consistência lógica do método análise hierárquica de processo, né? Que é possível avaliar a consistência de um modelo de priorização construído. Essa avaliação é realizada pelo valor de índice de inconsistência. Então, o índice de inconsistência, que foi o que eu falei para vocês, que ele dá aqui para que você não seja inconsistente com suas respostas. Lembra aquela comparação? Tá? De acordo com o site, os valores têm que ser menores ou igual a 0,10 para assegurar uma lógica racional no processo. Que é utilizado o Expert JOICE para julgar no julgamento dos pesos, tá? Consistência lógica, então o Expert JOICE utiliza uma ferramenta de colaboração de equipes técnicas matemáticas que demonstra a melhor decisão para atingir um objetivo. Esse objetivo pode ser desde definir doenças, né, definir a questão da saúde mental, até a escolha de um carro. Você entra com no lugar das alternativas, consumo, manutenção, preço do veículo, você entra ali e depois julga. Para você, o que é mais importante num carro? O consumo ou a manutenção? O consumo ou o seguro? E aí você vai julgando esses pesos e no final ele vai te dar, né? Aí você define as características do carro, um Gol, um Celta, enfim. Aí no final ele vai te definir, vai te mostrar qual é o melhor carro. Isso, pessoal, pode utilizar para qualquer objetivo. Desde a compra do carro, como eu citei para vocês, até para uma escolha de uma namorada, por exemplo, tá? Coloca idade, né, formação, enfim, vai julgando e define qual. Lógico, isso é uma ciência que ela tenta ser o mais assertiva possível, mas coisas que não dependem, né, que não são palpáveis, não tem como você colocar um valor fixo, fica mais difícil, como por exemplo, esse da escolha da namorada que eu coloquei para vocês como exemplo. Mas é só uma brincadeira, mas vocês conseguem entender
que com esse programa e esse método você pode escolher qualquer coisa, tá? Ele pode te ajudar. Ah, quero escolher um substituto para mim como gerente na empresa, quero escolher um funcionário, tenho 2 opções de funcionário para ser demitido, qual que eu vou ver as características de cada um e vou ver quais são mais importantes, né? Qual eu tenho que desligar, enfim, né? Você pode utilizar ele para qualquer coisa. Então, modelo conceitual, né, que é definir essa questão das doenças psicossociais. A gente colocou, pessoal, que alguns indicadores que eu preciso para definir, né, essa questão dos níveis de saúde mental. Então, autorrealização, estima, sociais, seguranças e fisiológicos. Professor, o senhor tirou isso da onde? Pessoal, já tem uma metodologia, uma pirâmide, que já trata sobre esses itens aqui para a qualidade de vida, tá? Então, ó, autorrealização, por exemplo, os indicadores, educação, religião, passatempos, crescimento pessoal, trabalho, diversão, participação de decisões, estima, aprovação da família, aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade, reconhecimento, responsabilidade, orgulho, promoções, sociais, questão da família, amigos, grupos sociais, comunidades, amizades, interações, chefe amigável, segurança, liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerra, trabalho seguro, remuneração e benefício e permanência no emprego. Fisiológicos. Os fisiológicos, por exemplo, comida, quantidade de refeição por dia, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Água, quantos litros? 1, 2, 4, 6, 8 por dia, água potável, né? Sexo, 1 vez por semana, 3 vezes, 5, 7. Isso também influencia na qualidade de vida, tá? Quantas horas de sono? 2, 4, 6, 8, 10. Carga horária de trabalho. Tudo isso vai influenciar ali na qualidade de vida e consequentemente, na saúde mental. Então, ó, professor, por que só nesse item aqui eu tenho essas alternativas? Lembra que no nosso modelo aqui, ó, no nosso modelo eu tenho o nível 1 e o nível 2 e o nível 3, que são as alternativas. Os únicos que ainda têm as alternativas nesse estudo que está em processo de construção são das necessidades fisiológicas. Os outros ainda estão nesse nível 2. Então, você que queira contribuir também com esse estudo, pode entrar em contato com o professor para a gente fazer essas alternativas, dar uma contribuição de forma direta para que a gente consiga chegar nesse checklist, beleza? Então, quais são os resultados pretendidos? A estruturação e desenvolvimento de banco de dados proporcionará o planejamento e a execução de um modelo de indicadores para avaliação dos níveis de saúde mental, auxiliando os gestores e profissionais que atuam com segurança, né? Ficou invertido também de novo. Segurança e saúde no trabalho. Saúde no trabalho. Montando esse checklist que irá auxiliar os gestores, beleza? Então vocês puderam observar que são vários fatores que influenciam na saúde mental do trabalhador. Então, desde ali, ó, dos sociais, um chefe amigável, da segurança, se o cara mora num local onde tem uma segurança maior, enfim, beleza? Então, conseguiram observar que a ideia é justamente identificar todos esses indicadores, jogar num modelo matemático e tentar, no final, pegar um checklist que seja ali de fácil aplicação com base em dados matemáticos e científicos para que aquele gestor possa gerir melhor a sua equipe e identificar se alguém tá suscetível a ter uma doença, né, ou ter algum problema relacionado à parte de saúde mental e para que ele possa realmente ajudar aquele funcionário antes que ele piore, e isso, claro, influenciando diretamente no trabalho, na produção, no rendimento, né, em tudo da empresa. Então, vocês podem observar aqui algumas reportagens que eu trouxe para vocês. Então, ó, a saúde mental deve ser foco durante todo o ano, não apenas em campanhas, diz psicólogo. Empresas não ligam para o bem-estar do funcionário. Transtornos mentais afastam a cada ano uma média de 1.000 policiais militares que trabalham no Ceará. Então, pessoal, a ideia basicamente dessa nossa palestra é trazer para vocês um pouco da saúde mental, tá? Falar um pouco sobre esses indicadores
que muita gente não leva em consideração, mas influencia sim na saúde mental do trabalhador, mesmo que seja eventos externos da empresa, tá? Trazer isso, falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre a pandemia que realmente mudou todo esse cenário da saúde mental, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, que tenham gostado do nosso bate-papo. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição, tá? Pode seguir lá o @professor Railton Carvalho, podem mandar mensagem que eu irei adorar conversar com vocês, trocar uma ideia, caso tenha ficado curioso sobre esse trabalho, caso queira ajudar, tenha uma ideia nova que você queira me passar, não tem problema, sou bem aberto com relação a isso, tá? Me coloco à disposição e compartilhe essa ideia, compartilhe esse vídeo com os colegas, tá bom? Lembrando, pessoal, segurança do trabalho é importante, sim, e ela está presente em todos os lugares. Desde a nossa casa, quando você vai subir numa cadeira para limpar ali o seu armário, tá? Desde a faca que você vai utilizar para fazer o corte da carne, para fazer o seu almoço, desde a empresa, a parte ergonômica, a altura que você vai usar o seu monitor, a cadeira que você vai sentar, como você vai sentar, as horas de trabalho que você irá executar, o tipo de trabalho, clima organizacional. Então a segurança e saúde no trabalho está em tudo, beleza? Então sou um grande entusiasta dessa temática e acho que vocês também devam ser, né? Porque a segurança do trabalho, ela é importante, tá ok? Pessoal, para finalizar, lembrando, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho. Fiquem com Deus, até a próxima e um forte abraço. Um abraço, galera. Até mais.